Olá, seja bem-vindo a esse módulo sobre excelência operacional aplicado à agricultura. E nessas aulas, nesses próximos vídeos, eu quero contar para vocês uma nova forma de pensar para a gente ter melhores resultados no nosso negócio, ter pessoas engajadas, envolvidas, criando uma mentalidade de melhoria contínua. Eu me chamo Henrique Zaparoli Marques, eu sou engenheiro agrônomo formado em Piracicaba, na Exalc, e nos últimos 10, 12 anos eu venho trabalhando com líderes do Brasil todo, em diferentes negócios, em diferentes regiões, como criar uma cultura de melhoria contínua dentro da agricultura. Claro que com todos os desafios culturais que existem no agro, e eu quero contar um pouco para vocês como a gente vem fazendo isso. Eu faço parte de uma cooperativa chamada Cooperativa Terra Ideal, que é uma cooperativa educacional focada na formação de líderes que estão atuando dentro das fazendas. Nós somos um grupo de produtores rurais, de educadores que estão colocando em prática essa nova forma de gerir o negócio, tendo resultados muito interessantes. Eu comecei a minha carreira trabalhando com leite, com o professor Paulo Machado, dentro da Exalc, coordenador hoje da Clínica do Leite, e nós, capacitando, o professor Paulo desenvolveu e trouxe esse método da Toyota, que teve base no pensamento da Toyota, para produção de leite, para produção agropecuária. E eu fiquei, durante quase 10 anos, trabalhando junto com o professor Paulo, nessas fazendas de leite, formando, capacitando produtores de leite e depois, mais recentemente, em 2016, o Grupo Sequita, em São Gotardo, que é um grande produtor de hortaliças, cenoura, beterraba, alho, nos procurou para levar o que eles já estavam colocando em prática no leite para a agricultura. E foi o primeiro projeto que a gente começou a adaptar essa forma de gerir para as atividades, as operações agrícolas. E a partir daí, outros produtores começaram a colocar isso em prática e no final de 2021, a gente juntou esses produtores para criar a Cooperativa Terra Ideal, que é uma cooperativa em que a sala de aula dessa nossa escola são as fazendas cooperadas. Então, são produtores que estão abrindo os seus negócios para formar outros produtores, outros líderes de negócio. Hoje, a cooperativa tem cursos em diferentes regiões do país para desenvolver e capacitar líderes de todo o país. E a base de tudo isso, como eu falei, vem da Toyota. A Toyota é muito conhecida pela produção de carros, e carros de alta qualidade, muitas vezes, né? Mas a Toyota também é, no mundo, uma grande referência de excelência operacional. Hoje é uma das montadoras de carro com a maior eficiência de processos do mundo e uma das empresas com a maior eficiência. E uma frase que eu gosto muito é: o bom é inimigo do ótimo, né? A gente tem que aprender com quem é ótimo. Não adianta a gente olhar só para quem é bom. Ah, eu vou me inspirar no meu vizinho aqui porque ele é muito bom. Ele é um cara tecnificado. Tudo bem, é legal, eu tenho que aprender com ele também. Mas quem que é ótimo? Quem que são os melhores? Porque é fácil a gente ser bom. Às vezes a gente pergunta, né? Você se considera uma pessoa boa? Ah, eu me considero uma pessoa boa. Eu nunca roubei, eu nunca matei, né? Eu nunca bati na minha esposa. Pô, mas aí é fácil ser bom, né, pô? Olhando desse jeito é fácil ser bom. Aí eu também sou uma pessoa boa. Mas você é uma pessoa boa olhando para Madre Teresa de Calcutá? Opa, peraí, não, aí já não sei. Aí preciso pensar. Então é isso. A gente olha para a Toyota porque ela é a grande referência. Ela é muito boa, ela é excelente. Então vamos aprender com o que eles estão fazendo. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês da Toyota é essa frase aqui, ó. Esse é o propósito da Toyota. Fazer bons carros fazendo boas pessoas. Aqui já tem algumas coisas chaves para a gente entender a forma de pensar da Toyota. Primeiro, fazer bons carros. Bom para quem? O carro, para ele ser bom, ele tem que ser bom para quem dirige. Tem que ser bom para o cliente. Então, a primeira parte do propósito é focado no cliente. Eu preciso entender o que meu cliente quer para eu produzir aquilo que ele valoriza.
E a segunda parte da frase é fazendo boas pessoas. A Toyota entendeu que se ela não desenvolvesse as pessoas que estão todos os dias na linha de produção, executando os processos, ela nunca ia ser excelente. Ela nunca ia conseguir competir no mercado com outras grandes montadoras. E ela começou a olhar para as pessoas não como mão de obra, como apertadores de parafuso. Porque aí uma máquina realmente faz o trabalho melhor, com mais consistência. Mas espera aí, eu tenho pessoas ali, tenho muitas pessoas trabalhando no meu negócio que tem isso aqui, ó. Tem capacidade de pensar em como melhorar o próprio processo. E a hora que eles entenderam isso não é recente, isso é lá desde 1920, 30, 40, que eles vêm fazendo isso, quase 100 anos, desenvolvendo pessoas para ter um resultado que eu vou mostrar para vocês e que, se isso não convencer, acho que mais nada convence. Eu vou comparar duas empresas aqui, ó, a Toyota com a Volkswagen, duas grandes montadoras, dois grandes concorrentes no mercado. No ano de 2023, a Toyota produziu 9,23 milhões de carros no mundo todo, juntando todas as marcas, todas as linhas, enquanto a Volkswagen produziu 9,3, quase a mesma coisa. Ou seja, são duas montadoras do mesmo tamanho, certo? A grande diferença está aqui. A Toyota no mundo tem 3.600 funcionários, 360 mil funcionários, enquanto a Volkswagen tem 680 mil funcionários no mundo. Fazendo uma conta rápida de padeiro aqui, ó, dividindo um pelo outro, isso significa que um funcionário da Toyota produz 25 carros por ano, enquanto um funcionário da Volkswagen produz 13 carros por ano. Metade. Isso significa que a Toyota está produzindo o dobro de um dos seus maiores concorrentes. Olha a diferença. Isso é excelência operacional. A gente tem que entender como. O que a Toyota tem de diferente? Será que é tecnologia? Será que são os processos? Será que são as pessoas? É a forma de... Se eu não entender o que a Toyota está fazendo de diferente, eu não vou conseguir fazer isso no meu negócio. A gente tem que aprender com esses caras. Imagina agora se você tivesse um vizinho que tem o dobro da produtividade do que você tem. Como é que você vai competir com esse cara? O dobro. O dobro. Olha para a sua produtividade por hectare, por área, e imagina que o seu vizinho produz o dobro disso. Como é que você concorre em termos de custo, de preço, de mão de obra? É impossível. A Toyota está fazendo isso. Como? Quais são as diferenças? Será que é tecnologia? Será que a Toyota tem mais robôs, mais 5.0, não sei o que, nananana? A gente foi visitar recentemente a Toyota em Sorocaba. Sorocaba, não estou falando de Toyota no Japão, estou falando de Toyota Sorocaba, Brasil. E chegando lá, o que a gente viu foi isso daqui. A gente viu uma fábrica com quadros escritos à mão, na parede, simples. Com pessoas trabalhando, claro que tem tecnologia, mas não tem nada de tecnologia maior do que uma outra montadora pode ter. A diferença está nas pessoas, a diferença está na forma das pessoas pensarem. E aqui estão alguns dados da fábrica da Toyota de Sorocaba, no Brasil, para vocês verem. A Toyota aqui produz um carro a cada 108 segundos. Ou seja, a cada 1 minuto e 48, um carro sai pronto da linha de produção. É muito rápido. Está produzindo 600 e poucos carros por dia. Com o tempo de produção de um carro, o tempo de montagem de um carro é de 4 horas. Então, um carro sai pronto a cada 1 minuto e 48 segundos, mas é porque você tem vários carros na linha de produção, e o tempo do momento que o carro chega para começar a ser montado até ele estar pronto é de 4 horas. E aconteceu algo interessante. Nós estávamos ali andando pela fábrica com o nosso guia, ele estava apresentando uma série de coisas para a gente, e a gente parou num galpão, assim, enorme, um grande galpão.
E ele falou, ó, esse daqui é o nosso estoque de peças. Era muito grande. E ele perguntou, quanto tempo de estoque vocês acham que a gente tem aqui nesse galpão? A gente olhou e falou, deve ter uns 15 dias de estoque aqui, 15 dias de peças para produzir. Ele falou, não. Então tem, sei lá, uma semana. Não. Ele falou, tem 4 horas. A gente tem 4 horas de estoque. Isso assustou a gente. Como assim 4 horas? Vocês são loucos? Uma fábrica com algumas milhares de pessoas trabalhando, 4 horas de estoque. E se parar? E se um fornecedor atrasar? Para tudo? Como é que vocês sobrevivem? É impossível, é um risco muito grande. E ele falou para a gente o seguinte, ele falou assim, se um fornecedor atrasar e parar tudo, é exatamente o que a gente quer que aconteça. Como assim? Vocês querem que pare uma fábrica com centenas de pessoas trabalhando? Sim, a gente quer que pare, porque se não parar, a gente não enxerga que tem problema. Se não parar, a gente perde a oportunidade de melhorar o processo. Se eu tivesse 15 dias de estoque e um fornecedor atrasasse um dia de entrega, nem ficava sabendo. Agora, eu tenho uma linha de montagem que demora 4 horas. Se um fornecedor atrasar 1 hora na entrega, eu fico sabendo. Porque a gente quer processos com fluxo, com ritmo. E tudo que a gente pode fazer para melhorar o fluxo nos processos, nós vamos fazer. Mas a primeira coisa é fazer com que os problemas apareçam. Só com isso já dá para a gente ver que a forma de pensar é diferente. Eles querem que os problemas apareçam. Não querem esconder problema. Não querem justificar problemas. Eles querem encontrar a causa dos problemas, para que ele não volte a acontecer mais. Isso mostrou para a gente uma coisa impressionante, que foi uma frase que eles terminaram ali. No final da visita, a gente fez uma roda, nós estávamos com vários produtores de diferentes regiões do Brasil, visitando a fábrica, e aí fazendo ali nossas lições aprendidas no final da visita, e teve um produtor que levantou a mão, o Reginaldo, da Solo Vivo, que inclusive é cooperado da Terra Ideal, e falou assim, sabe o que mais me impressionou? Que a minha fazenda, o meu sítio, está a 40 minutos dessa fábrica. As pessoas que trabalham aqui dentro da fábrica, que eu vi entregando esses resultados, moram nos mesmos bairros, estudaram nas mesmas escolas que as pessoas que trabalham lá na minha fazenda. Mas lá a gente não está produzindo um carro a cada 1 minuto e 48. Lá a gente não está produzindo 25 carros por ano. E eles terminaram a visita falando isso daqui, ó. Porque o nosso sistema gerencial faz com que a gente tenha resultados extraordinários com pessoas normais. Resultados extraordinários com pessoas normais. E é isso que a gente quer ter. Como fazer para que eu tenha resultados extraordinários com pessoas normais? Se a gente entender profundamente o que a Toyota está fazendo, a gente consegue levar isso para dentro da fazenda. E é o que centenas de produtores têm feito no Brasil hoje, com resultados impressionantes. Os cooperados da nossa cooperativa têm feito e estão abrindo as portas para ensinar outros produtores a fazer. E o último comentário dessa foto aqui, que eu demorei para perceber, eu usei já ela por muito tempo, e aqui em cima dela tem uma frase, ó, sem CADAI é CADAI. E eu nunca tinha observado isso, observei recentemente, e fui procurar no Google o que significa. CADAI significa problema. Ou seja, não ter problema é o maior dos problemas. Sem problema é problema. Os problemas têm que aparecer. E essa forma de pensar vem sendo aplicada em diversos negócios, já na indústria automobilística, como a Toyota, isso se espalhou para muitos lugares, mas também, como vocês podem ver, na aviação, a Embraer. E eu trouxe aqui exemplos do Brasil, tá? Porque eu não estou falando do Japão. Porque a gente fala de Japão, o pessoal fala assim, mas no Japão é fácil, o japonês é disciplinado, metódico. Não, aqui, Brasil. Na Camargo Correia, com construção civil, que é um negócio mais difícil de organizar do que construção civil, com mais desperdício, com mais ineficiência. Dá para fazer? Em hospitais, que lida com vidas. Em máquinas, né, fábricas de equipamentos, na Case, Jato, tem um projeto de Lean também. E tudo isso que eu vou mostrar para vocês agora, nessas
próximas 3 aulas, não fui eu que criei, né? Vem da Toyota, na verdade. Vem, na verdade, de uma série de pessoas que há quase 100 anos vem desenvolvendo uma forma de gerir o negócio, uma forma de capacitar as pessoas, uma forma de desenvolver as pessoas que está gerando esse resultado, não só na Toyota, mas em muitos lugares. E queria destacar 2 pessoas chaves aqui no final dessa história, né? Conhecer a história disso é muito interessante e convido vocês a se aprofundarem depois, quem tiver interesse. Mas o Paulo Machado, que foi a pessoa que eu comentei no começo da aula, que eu convivi por muitos anos, né? Que foi o meu grande professor, meu grande sensei em japonês, e também o Paul Akers, que é um empresário americano que hoje eu acredito que tenha uma das empresas com uma maturidade gerencial que esteja mais próximo do que a Toyota vem fazendo no mundo todo. E ele vem ensinando muita gente. São pessoas com quem eu tive a oportunidade de conviver pessoalmente. O professor Paulo por muitos anos e o Paul Akers algumas vezes, né, por conta da distância, mas algumas vezes tive a oportunidade de conversar pessoalmente e a gente se comunica com muita frequência. E eu quero trazer um pouco do que esse pessoal vem fazendo para vocês conseguirem levar para dentro do negócio de vocês. A grande coisa é que produzir carro é uma coisa, produzir milho, soja, cenoura, alho, alface, tomate é outra coisa. A gente está muito mais aberto a intempéries do clima, né? O nosso negócio não é tão controlado. Qualquer coisa pode impactar o meu negócio e que eu não tenho controle. Essa é uma diferença grande, realmente, eu concordo. Mas, claro, se a Toyota produzisse carro a céu aberto também seria difícil. Mas tem 2 diferenças aqui que são importantes. Primeiro, a gente está falando de uma planta, de um organismo vivo, processos biológicos. O carro não se monta sozinho. Se não tiver uma pessoa lá colocando a roda no carro, colocando o motor, ele não se monta sozinho. A semente de milho, a hora que eu coloco no chão, ela começa a crescer sozinha. Claro, ela tem que ter as condições necessárias. Mas aí que está, o nosso papel é dar as condições para que ela cresça sozinha, para que a gente não atrapalhe o processo. O processo, a cadeia de valor, o que significa a cadeia de valor? Eu pegar algo que o meu cliente não quer e transformar em algo que ele valoriza. A Toyota pega chapa de aço, borracha, componentes eletrônicos, e eu não quero comprar isso, não tenho o que fazer com uma chapa de aço. Mas ela transforma isso em carro, e eu quero ter um carro, eu preciso de um carro para resolver os meus problemas. Na fazenda a gente faz a mesma coisa, a gente pega terra, adubo, semente e transforma em alimento, transforma em energia, transforma em fibra. Essa é a nossa cadeia de valor. Mas na agricultura essa cadeia de valor ela é biológica. E o nosso papel é dar suporte para ela acontecer. Fazer com que eu dê o que a planta precisa na hora que ela precisa. Do jeito que ela precisa. E quem me diz a hora certa é a própria planta. Essa é a primeira grande diferença. A segunda diferença, e muito importante, é que numa linha de montagem de carro, caso aconteça de, por exemplo, uma solda no chassi ser mal feita e as pessoas não perceberem esse problema rapidamente e pintar o carro, colocar o motor, montar um carro e lá no final da linha de produção vem uma pessoa fazer uma avaliação e ver que aquele carro está desbalanceado e não consegue balancear, esse carro pode ser desmontado e pode ser consertado. Isso é um grande desperdício. Grande desperdício, porque esse carro está custando muito mais caro do que ele deveria custar. Por isso que um dos pilares da Toyota é garantir que os problemas não só apareçam, mas apareçam rapidamente. Sejam identificados rapidamente. E a gente viu isso acontecendo lá na fábrica. Um parênteses, uma historinha rápida aqui. Ó. Tinha uma pessoa que tinha uma prancheta na mão com um desenho de um carro cheio de bolinhas, assim, ó, pontos. E ele tinha um martelinho e ele ficava batendo no chassi do carro, assim, ó. O chassi tinha acabado de ser soldado. Ele vinha batendo no chassi do carro. E aí teve uma hora que ele bateu, deu uma parada, bateu de novo com o martelinho, deu uma parada, apertou um botão vermelho e a linha de produção parou. O cara falou, vocês viram o que acabou de acontecer? Ele acabou de identificar um problema
e ele tem a autoridade e a responsabilidade de puxar a cordinha, parar a linha de produção para corrigir aquele problema antes do carro seguir para frente, para não empurrar defeito para frente. E mais, eles têm que agora avaliar o que aconteceu e por que essa solda foi mal feita, qual foi a causa, para garantir que os próximos carros não tenham o mesmo problema. Olha a forma de pensar. Muito bem, na agricultura, o que acontece? Se a minha planta tiver algum tipo de problema ao longo do seu ciclo fenológico, ao longo dessa cadeia de valor, não tem como eu parar o processo. Não tem como eu puxar a cordinha e falar, planta, espera um pouquinho aí, porque essa semana vai ficar sem chover, dá uma seguradinha aí. Não tem como. Se eu não fizer o que a planta quer na hora que ela quer e empurrar um defeito para frente, no final eu não consigo corrigir. Entendendo essas duas coisas, que eu preciso garantir que eu não empurre defeito para frente e que as operações têm que acontecer na hora certa e do jeito certo, a gente vai começar a desenhar o nosso sistema gerencial dentro da fazenda. E muita gente tem feito isso na agricultura. Do mesmo jeito que várias pessoas estão fazendo em outras indústrias, a gente tem feito na agricultura e vendo muitos produtores e líderes fazendo isso com maestria. E eu vou contar alguns casos para vocês. O grande negócio é que a gente começa a produzir com uma capacidade de produção altíssima. A gente compra uma semente com um potencial genético enorme. Só que ao longo dessa cadeia de valor, ao longo do ciclo fenológico, a gente empurra chassi trincado para frente, empurra motor torto, empurra lataria com defeito. A gente começa a plantar e aí tem falha no preparo de solo, depois tem falha no plantio, depois tem ataque de praga, depois tem mancha de fertilidade, tem manchas de irrigação, perde na colheita. E a cada vez que eu empurro um defeito para frente, o meu potencial produtivo vai caindo. E lá no final, eu colho muito menos do que eu poderia estar colhendo. Mas eu tenho certeza que vocês que estão assistindo sabem exatamente o que precisa ser feito para que esses problemas não aconteçam. A gente tem conhecimento técnico, agronômico, para resolver esses problemas. Não falta conhecimento. O que falta é a nossa capacidade gerencial de fazer com que essa técnica, de fato, seja colocada em prática nos nossos negócios. A gente precisa de um sistema gerencial que faça com que as coisas aconteçam, de fato, na hora certa, do jeito certo, sem empurrar defeito para frente. E, baseado no modelo da Toyota e nesse conhecimento agronômico, a gente desenvolveu o que a gente chama de uma gestão orientada ao ciclo fenológico. Uma gestão em que olha para essa cadeia de valor como o cerne do negócio. E todas as pessoas estão ali para servir essas plantas, servir essa cadeia de valor. Fazer com que a planta tenha o suporte necessário para atender o cliente, que é o principal interessado no nosso negócio, que está aqui em cima. E enquanto os operadores estão servindo as plantas para atender os clientes, os líderes estão aqui para servir as pessoas. O dono está aqui para servir o líder. As pessoas não trabalham para o chefe, as pessoas trabalham para o cliente. Lembra da frase da Toyota? Fazer bons carros. Foco no cliente. A gente tem que fazer com que as pessoas tenham foco no cliente. E para isso, a Toyota sistematizou isso no formato de uma casinha, nesse modelo dessa casinha. E eu vou agora, nas próximas 2 aulas, detalhar isso, mostrando como isso se aplica à realidade da agricultura. O telhado da casinha é o cliente, foco no cliente em primeiro lugar. E essa casinha que eu estou mostrando para vocês é realmente o modelo que a Toyota usa. A única mudança que a gente fez foi adicionar aqui na casinha essa laje aqui, ó. A gente colocou o ciclo fenológico aqui no meio, porque isso é fundamental, entender a fenologia das plantas, entender essa minha cadeia de valor biológica é fundamental para eu montar esse sistema. E essa aqui, ó, é uma foto nossa nessa visita da Toyota. Embaixo da casinha com os nossos cooperados, produtores, aprendendo para levar isso para os seus próprios negócios. Então, no nosso próximo encontro, eu vou mostrar um pouco mais
dessa casinha para vocês. Até daqui a pouco.